ao Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e ajude o nosso canal a crescer. Hoje nós vamos entrevistar a professora de yoga mais querida do Rio de Janeiro, Esther Catenas. Ela vai falar pra gente sobre o projeto que ela criou e como a prática do yoga mudou a sua vida. Bem-vinda, Esther! Bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui com a gente. Principalmente descobri que ela é minha gêmea. Astrologicamente falando. Minha gêmea, Libra com peixes, com Capricórnio. Fiquei apaixonada. Com Vênus em Virgem. Com Vênus em Virgem. Muito bom. Enfim, praticamente um copia e cola de mapa astral, né? Esther, Obrigada, então, gente, pelo convite. Imagina. Obrigada a vocês por ter aceitado. Eu já queria começar com uma dúvida que é até minha mesmo. O yoga, a yoga, é yoga. Conta pra gente. Vamos lá, então. E yoga é uma palavra em sânscrito, né? Então, quando a gente fala yoga como se fosse um acento circunflexo, seria a tradução do sânscrito. Mas quando a gente traz pro português, vem o yoga, né? Uhum. E aí, o jeito de escrever no português seria com I, não com Y. Então, em nenhum dos dois casos tem acento, né? É só uma forma de falar. Quando a gente fala yoga, a gente traz como o yoga. E quando a gente fala aqui no Brasil, que é essa tradução portuguesa, né? Uhum. Então, é a yoga. Então, na verdade, todos dois Tão certo. Que bom, O não yoga, tem erro. a yoga, não tem erro, tá tudo certo. Pode ficar à vontade. E como você define o yoga? Ai. Eu prefiro a yoga. A yoga, o yoga. Então, a tradução literal de sânscrito seria um controle das flutuações mentais. Essa seria a tradução. O que é o yoga? União, né? Uma tradução, tipo, como se fosse uma tradução, não significado, né? Então, seria união, mas significa o controle das flutuações mentais. Mas é muito mais do que isso, né? Então, O controle das emoções. é uma prática que une o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo energético, Uhum. né? Em busca de um equilíbrio. Então, Existem vários tipos de yoga. existe vários tipos de yoga, mas todos saíram de um lugar só, E, né? qual é que você pratica? Eu sou professora de Vinyasa Yoga. Ai, adoro. Eu não entendo nada, explica. Então, o yoga veio do Hatha Yoga, né? Que é um dos braços ali do Vedanta, né? Então, começou lá com a cultura védica, hinduísta, e aí tem o yoga como um estilo de vida, e é isso também que eu ia continuar, inclusive, no significado do yoga. O yoga seria uma atitude interna, uma forma Legal. de viver. Então, Uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida. Então, começa muito através do asana, né? O asana como uma ferramenta de experienciar uma coisa mais... Uma ferramenta externa, material, para a gente experienciar uma coisa mais sutil e mais profunda. Asanas são as posturas, Asanas as são posições do yoga. E como uma As filosofia asanas. de vida, você tem algum impedimento de alguma coisa? Tipo, não pode beber ou... sei Nada, lá. não tem nada Você pode disso. viver normalmente e praticar yoga. Exatamente. Então, e inclusive esse é o meu papel no meu trabalho, no meu servir, é demistificar o yoga nesse lugar, porque existe aquele professor de yoga, aquele praticante estereotipado, né, que limita demais as pessoas e afastam às vezes as pessoas da prática. Mas na verdade você não tem que nada, né? Não tem nada que é exigido de você, a não ser que você vá no seu caminho ter uma atitude de yoga. Então, por exemplo, você pode estar praticando asanas, que são as posturas, e não estar fazendo yoga, já que yoga é uma atitude interna. Então, você tá lá, você tá trabalhando, você chega mais cedo na sala de yoga, você vai se esticar, você vai se alongar, mas porque o seu objetivo ali é fazer uma postura, é competir. Então, assim, você tá olhando pro outro para ver se você tá fazendo melhor, se você tá fazendo pior. Então, você não tá fazendo uma atitude de yoga. Não tá tendo uma atitude de yoga. Por exemplo, cachorro faz cachorro olhando para baixo e ele não tá praticando yoga, né? Sim, sim. Então, assim... o yoga é essa atitude. Quando a gente pensa em yoga, tem muito associado ao veganismo, né? Você ter que parar de comer, enfim. Então, assim, tem várias coisas associadas. Mas o que o yoga te traz a partir do momento que você começa a praticar? Consciência.
Então, e que tá muito ligado à espiritualidade. É Sim. por isso que yoga tá muito ligado à espiritualidade. Para mim, espiritualidade é consciência nas ações, né? É você ter atenção, você ser uma pessoa mais consciente, você ter responsabilidade sobre as suas ações. Isso, para mim, tá muito mais ligado à espiritualidade do que qualquer outra coisa. E o yoga é exatamente isso. Na hora que você começa a praticar, você vai viver o yoga, você vai conhecer a filosofia do yoga, onde você tem condutas para o mundo, como você convive, como você se relaciona com o mundo e como você relaciona com você, né? Que aí são lá os yamas e niyamas, que são os textos de Patanjali, que eu não vou aprofundar demais, mas que são condutas como não violência, não roubar, não mentir, responsabilidade sexual. E aí, quando vai numa questão interna, é a questão de contentamento, sabe? De você ser grato, de você estar satisfeito, enfim. Tem várias questões, e aí, a partir do momento que você começa a viver o yoga, você começa a ser mais consciente e você vai fazer escolhas mais conscientes. Sim, mas isso não é uma obrigação. Sim, o que eu acho... Eu pratiquei yoga muitos anos, tô louca pra voltar. Eu indico yoga para alguns pacientes, porque eu acho que é uma atividade muito completa, né? Para as pessoas que estão em busca de autoconhecimento, né? Como você falou no início, ela une o mental, o espiritual, o emocional e o físico, né? Muita gente tem uma imagem equivocada de que yoga é aquelas posturas, super física, contorcionismo, né? E realmente o yoga não tem... Assim, né? O propósito não é esse, né? Não. E o que eu acho muito legal é a atenção plena, que o yoga, né? Se você realmente está praticando yoga, você vai aprender a ter essa atenção plena. E a respiração consciente, que eu acho que é o X da questão aí para todo mundo. Eu preciso tentar, eu sou muito agitada. Eu tentei fazer uma aula e eu não consegui. Quer dizer, eu fiz assim... Isso é uma objeção super natural. E eu acho que, assim, cada pessoa tem uma objeção quando ela resolve que ela não quer fazer alguma coisa ou que aquilo não vai dar certo pra ela. Mas eu acho que tudo é a questão de você fazer e você insistir. Porque a gente faz isso com o japonês, a gente faz isso com a cerveja, mas a gente às vezes não faz isso com o yoga. Já pararam pra pensar? Bebida alcoólica, gente. Quem que prova uma bebida alcoólica e gosta de cara? É verdade. Não é verdade? Ninguém. Quem que prova japonês a primeira vez e gosta? É verdade. Então, a gente começa ali, né? Então, assim, a prática da respiração consciente, a prática da meditação ativa, né? Que é a atenção plena, que a gente fala que durante a prática de exercício do asana, para você... Ela te desafia num equilíbrio que exige a sua presença, porque se você está pensando em qualquer outra coisa que não seja na prática, você não vai se equilibrar, você vai desequilibrar, mas é tudo uma prática. Então, primeira vez você vai concentrar 3 minutos, na segunda vez você vai concentrar 4. Nas primeiras vezes, os pensamentos vão vindo mais aos poucos, você vai aprender a não se apegar a eles. E aí que está a chave da questão. Aí que a respiração torna-se consciente. Quando a gente começa a levar atenção para a respiração. Perder o pensamento, as pessoas têm uma ideia equívoca sobre a meditação, que é a ausência de pensamentos, mas é muito mais um direcionamento do pensamento para uma coisa, né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a volta a atenção para a respiração, ou volta a atenção para aquilo que você está fazendo agora. Então, você pode fazer uma meditação ativa, como uma prática de yoga, como mindfulness, que nada mais é do que você se concentrar, sei lá, na chama de uma vela, ou na forma que você se alimenta, né? Você tá comendo um prato ali, e tem uma vida ali, né? Sem julgamentos, tem uma carne. Então, pensa naquilo, agradece que você tá comendo, sabe? O que você tá comendo, o que é aquilo, de onde que isso veio. Isso é trabalhar mindfulness, né? Que é a atenção plena. E quando você teve esse despertar pro yoga? Quando é que aconteceu na sua vida de você começar a praticar? Quem despertou isso em você? Como é que foi que isso aconteceu? Então, eu sei, toda vez que pensam nisso, eu lembro daquele meme, daquela falando assim, você, como é que é, xoxa, capenga, sabe? Você tava xoxa, capenga? Não, eu era uma pessoa deprimida, não, embora eu vestisse uma máscara muito interessante e que não gerasse desconfiança, bem convincente, inclusive, internamente era uma pessoa que eu tava deprimida, insegura, triste, não tinha brilho nos olhos, tava frustrada, porque eu tinha escolhido viver uma vida... afastada da minha essência, né? Porque a gente cresce já, a gente nasce pronto e a gente vai se afastando. Você era adolescente, muito novinha? Não, isso agora, tem 8 anos,
né? Eu já tinha meu primeiro filho, e embora eu tivesse bem para a sociedade internamente, então eu tinha questões de distorção de imagem, eu precisava ancorar minha autoestima em coisas materiais, então eu estava muito apegada a essas coisas. Então, quando você está apegada e ancora sua autoestima em coisas materiais, nunca é suficiente, né? Então, eu cometia vários excessos nesse mundo material, não só no sentido consumista, mas no sentido de valorizar essas coisas. Além de distorção de imagem, eu tinha transtorno alimentar, tive, né, várias. Então, assim, era uma coisa que externamente ninguém via, mas eu sofria. Eu li uma coisa que é verdade, né? Ninguém finge depressão. As pessoas fingem a alegria, né? Exato. A depressão tá ali dentro, você não finge que você tá deprimido. Você finge que Totalmente você tá alegre. silenciosa. Então, exatamente. Ninguém vê. E é aquela coisa, né? Quem ri de tudo, você pode saber que é desespero. Então, todo o excesso esconde uma falta. Então, eu tinha esse buraco muito grande dentro de mim e usava todos os outros, né? Os outros artifícios, enfim, ancorava muito na questão material, na beleza estética, enfim, era um pensamento mais distante. E aí, eu comecei a procurar alguma coisa que me trouxesse mais para esse mundo espiritual, me voltasse para a espiritualidade, porque eu sou uma pessoa de formação católica, né, de crescer numa família católica, sou casada na igreja católica ortodoxa grega, apesar de meu marido não ter religião, né, o pai dele era diácono e tal, minha família é muito católica, mas eu tinha me afastado desse lugar. Só que sempre muito espiritual, sempre muito sensível, sempre muito atenta, sempre muito intuitiva. Sempre lua em peixes. Lua em peixes. Sempre mais ali, afastada, justamente porque tentava caber, pertencer. Eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, gente, o mundo mudou quando eu fui para São Paulo e casei. Eu descobri um mundo que eu não sabia que existia. E eu me sentia muito longe desse mundo. E eu fiz tudo que vocês imaginarem para tentar caber nele, sabe? Aquela coisa enfim, afastei completamente do que eu era e da minha essência para tentar entrar nesse lugar. E aí, eu tava cansada. Tava esgotada. Fiz uma viagem para Nova York e já tava lendo um livro, tipo, sei lá, vários livros, O Propósito, O Poder do Agora. Comecei essa busca através dos livros. E aí eu andava assim pela orla ali do Leblon, via um pessoal praticando yoga, eu falava, que interessante isso, um dia eu vim praticar. Que legal, né? Uma mulher linda falando coisas bonitas e aquilo tocava meu coração. Eu falava, um dia eu vou vir. Tava em Nova York com a minha família e aí era dia de solstício de inverno, 21 de junho, que é o Dia Internacional do Yoga. E aí tava tendo um evento na Times Square, tipo, pra 5.000 pessoas, que eles estavam distribuindo tapetinho. Eu falei, que legal, vou pegar um tapetinho pra mim, que aí eu vou lá pra praia praticar, né? Já posso praticar. E tal, só que eu com aquela roupa ali de quem tava turistando em Nova York, entrei na fila pra pegar o tapetinho e me empurraram pra dentro do evento. Tipo assim, você pegou o tapetinho, você tem que praticar. Olha, meu Deus do céu. Nada E por aí acaso. meu filho junto. Estiquei ali, fiz um monte de coisa que o povo tava falando, todo mundo com roupa de yoga e eu com uma roupa de turista. E o meu filho com 2 aninhos ali, o mais velho, do lado, fazendo. E assim, muitas câmeras começaram a apontar pra ele. Então a gente saiu no The New York Times, que ele era a única criança lá no meio, sabe? Ele que legal. Fazendo a coisa mais bonitinha. Mas aquilo ali me deu eu saí de lá e falei assim, gente, eu acho que eu quero mais disso. Eu gostei do que eu senti aqui. E já era o último dia da viagem, eu já tava cansada de beber, eu já tava cansada de comer, eu já tava cansada... De comprar, de andar, passear... Não, porque financeiramente eu não tava podendo comprar, mas eu desejava. E isso carrega a gente, né? Gasta energia. Gasta energia. Muita. Porque quando você compra a realização, né? Você compra, você também não se satisfaz quando o seu desejo é esse, né? Quando você ancora a sua felicidade ou a satisfação em coisas materiais. Então, comprar ou não comprar, ele movimenta o mesmo vazio dentro de você. E eu tava cheia daquele vazio. Então, você anda por ali, aí eu tava cansada de comer, de beber. Falei, não quero mais comer carne. Não quero, porque me falaram a vida inteira que eu tinha que comer carne. A gente cresce em casa aprendendo que a carne não pode sobrar. O arroz e o feijão pode sobrar. Eu cresci assim, né? Mas a carne não pode sobrar. A carne você vai comer. E aquilo não me fazia bem. Eu lembro na época que eu sou formada em Direito, né? Eu trabalhava em escritório, eu ia almoçar quando eu voltava, gente. Meu corpo não digeria bem aquilo. E eu não entendia que cada corpo é um corpo e que cada corpo reage de uma forma a certos alimentos. Eu só sabia que eu tinha que comer carne, né? Porque proteína, carne e pronto.
Falei, quer saber, eu não quero mais. E eu ouvi falar que eu não preciso. Nossa, foi libertador pra mim não precisar comer carne. Falei, gente, eu não preciso comer carne. Nesse primeiro momento, foi porque eu não queria comer carne mais. Porque não me fazia bem. Ponto. Eu sabia que não me fazia bem. Depois eu fui me aprofundar na causa animal, que foi uma coisa que me ajudou. Depois eu fui me aprofundar na questão ambiental, que foi outra coisa que, né, trouxe mais responsabilidade pra mim nesse lugar. Nesse dia eu parei de comer, fiquei, sei lá, 1 ano e meio sem comer carne, depois eu voltei a comer peixe. Hoje, de vez em quando, eu como frango. Nós estamos falando aí de 8 anos, né? Uhum. Mas é o que eu acho muito interessante da gente falar sobre aquilo que você perguntou antes, sobre essas questões de você ter que ou não ter que, ou não poder. É que você traz mais consciência. Então, peraí, se eu como carne, por que eu tô comendo carne? Faz bem pra mim comer carne? Eu amo A gente carne. Eu passa- gosto muito de comer carne. Também É, tem isso, né? Faz sentido Porque pra tem gente- mim? Faz sentido, eu adoro essa frase. Faz sentido. Isso é espiritualidade. Eu falo que isso é Sim. espiritualidade, é esse autoestudo, essa consciência. Então, isso me faz bem, estar nesse lugar me faz bem, comer isso me faz bem, beber desse tanto me faz bem, beber isso me faz bem, estar nesse ciclo de pessoas me faz bem. E a partir do momento que você começa a entender o que te faz bem e o que não te faz bem, você levanta essa bandeira, independente do que o outro tá pensando, e vai viver a sua vida. Você teve né? seu despertar aí, E vai né? fazer as suas escolhas conscientes, né? Exato. Que é o que você tá falando tanto de consciência, né? Exato, mas antes de chegar nesse lugar, que hoje é o meu servir, é a bandeira do meu servir, que eu falo muito que é esse equilíbrio, que eu carrego essa bandeira do equilíbrio é tudo, eu fui para um outro extremo também, né? A gente, geralmente, quando a gente vai... A gente tem que conhecer o outro lado para saber o Lógico. caminho do meio. Então, voltei, eu era uma Barbie, um cabelo loiro na bunda, de mega hair e tal. E aí eu voltei e falei, não quero mais comer carne, vou arrancar esse mega hair, vou deixar meu cabelo natural, vou assumir os cachos. E vou pra praia. Vou pra praia praticar. Fui pra praia praticar, conheci o professor, conheci o mestre, conheci a professora, me apaixonei por todo mundo. Falei, quer saber? Vou pro retiro. Eu, no ápice do meu materialismo, falei, vou pra um retiro. E não era um retiro qualquer, era um retiro que eu tinha que ficar 6 dias sem energia elétrica, sem telefone. Já tinha meu filho de 3 anos. Que coragem, Nossa, hein? que coragem. Nossa, Isso, que larguei coragem. com uma mochila. Que Com uma coragem. mochila, porque a gente não tinha acesso, não tinha telefone, aí tem que andar um tempão pra chegar. Aonde foi esse retiro? Na Chapada dos Dos Veadeiros. Veadeiros. Isso, no Oxolua, um lugar assim maravilhoso para dizer que eu ainda quero levar a minha turma para fazer um retiro lá. Quero ir. Já me fique convidei. atenta, vai ser incrível. Não, foi muito transformador. E lá eu me conectei de uma forma que eu falei, cara, então agora é isso que eu quero. Eu não só quero fazer yoga, como eu quero entender mais sobre o yoga. E com esse pessoal que eu viajei, era uma escola de Uhum. yoga. E aí eu falei, vou começar a estudar yoga para entender mais sobre a filosofia, para entender mais sobre mim, porque eu acho que é isso que eu preciso, junto com terapia, né? Porque remédio eu já tomava, né? Você fazia Mas é- terapia Eu e tomava remédio. e Porque você tomava teve uma remédio. distorção de imagem, né? Que Tinha você falou. Depressão. tinha- aham. Tinha distorção de imagem, tinha distúrbios alimentares, né? Tive Uhum. bulimia no passado, enfim. Então, eu tomava remédio nessa época, depois que eu tive meu primeiro filho. E aí, falei, vou parar de tomar remédio, vou conhecer, vou me aprofundar no yoga, vou me aprofundar em mim. Que é esse estudo, né? O yoga é muito sobre autoconhecimento, sobre essa Sim. busca interna. E aí, nesse lugar, eu entendi tudo, assim. Mas antes de voltar pro equilíbrio, eu troquei meu guarda-roupa inteiro, eu parei de usar salto, eu virei aquele estilo tilelê, sabe? Da pena, aquele estilo pouca maquiagem, porque eu era super maquiada, né? Super preocupada. Gente, você saiu do 8 pro 80, do 80 pro 8, sei Numa lá. velocidade máxima, assim. Minhas amigas assim, ai meu Deus, agora a Esther vai virar aquela pessoa que... não Gratiluz. atende telefone, gratiluz. E vai, enfim, não vai tomar banho. E aí vem aquele monte de coisa Não vai tomar banho, estereotipada, né? Não vai, sei lá, mais fazer sobrancelha, sabe? Essas coisas assim. E que as pessoas associam muito a esse perfil mais estereotipado. Esther, e a sua família, como é que lidou com isso tudo? Então, Com essa sua mudança radical? na verdade, todo mundo meio que observou, assim, deixa eu entender, deixa ela se entender, eu tava perdida. Uhum. Então, eles Na viam... verdade, você tinha acabado de se encontrar, tava né? me reencontrando, sim. né? E aí, nessa história, eu usando aqueles saiões, aqueles vestidos e tal... Falei, não, peraí, se bem que esse lugar aqui também não é meu, não. Legal. Mas o autoconhecimento, né? O autoconhecimento traz isso, Com né? certeza. E aí,
Antes eu era uma pessoa que saía, eu lembro que bebia, assim, minha conta dava 3 vezes a conta mais cara da mesa, porque eu era que mais bebia, por exemplo. E aí parei de beber. Falei, mas também não sou essa pessoa. Não preciso Sabe? parar de Não beber, não preciso ser preciso radical, disso. né? É. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar um caminho do meio. E aí começou a minha outra busca. E aí eu comecei minha formação, fiz 1 ano, que era totalmente uma busca interna. Eu não tinha pretensão de dar aulas, né? Porque eu já tive esse histórico de professora, sou formada como bailarina pela Royal, professora pela Royal. Então, eu falei, não quero dar aula, não é um interesse que eu tenho. Só que aí chegou no final do caminho lá, onde a gente precisa fazer dar aula para conseguir se formar, né? Minha professora, minha mestre começou a me empurrar, assim, para umas oportunidades de cobrir ela, de estar perto, de estar junto, de fazer. Ela sentiu que era para mim aquilo. E o balé também te trouxe essa facilidade pro yoga, né? Das posições, da elasticidade. Eu fiz balé, porque eu amava o balé, mas eu tenho uma questão física, que é uma frouxidão ligamentar, que é um excesso de flexibilidade, que era lindo no balé, mas que pra vida não é interessante, né? Então, assim, tem que trabalhar bastante força. Então, o yoga me trouxe, embora aquilo tivesse me encantado, poder fazer algumas coisas, ele me tirou desse lugar de conforto, de poder aproveitar o máximo da minha flexibilidade para fazer posturas lindas, para me cobrar e me exigir uma construção de força. Olha. E foi o que me transformou no yoga. Porque se eu chegasse lá só para fazer abertura e o que estava fácil para mim, eu não teria me transformado. E na prática, a prática física, que é onde a gente se transforma de verdade, onde a gente aprende na matéria esse lidar com o desconforto para depois a gente viver a vida de yoga fora do tapete, ele me exigiu força, a força que eu não tinha. Então, eu comecei a ter que praticar muito mais do que os outros. São facilidades que outras pessoas tinham, eu não tinha. Assim como, às vezes, as pessoas olham e falam pra ela, é fácil? Não. Porque eu tenho flexibilidade e outras pessoas não têm. Pra mim, eu não tinha força. Então, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Não conseguia sustentar nada. Foi um desafio. Você conseguia até fazer, mas não conseguia manter, né? Não Sustentar conseguia a postura. manter, exatamente. E, assim, exercício de... posturas de força de braço, não tinha nenhuma. Então, foi um processo de construção de força física interna, né? De sair de um lugar de total, que eu nem chamo de vulnerabilidade, mas de total fraqueza e fragilidade, para um lugar que hoje eu considero de vulnerabilidade, que é onde você, né, coloca ali sua verdade, sua força e sua coragem, para um lugar de muito mais consciência e força, consciência física, consciência energética, consciência mental. Sabe que isso que você falou, eu tive uma professora de yoga que falava muito isso, assim, pra mim, né? Às vezes, ela dava aula de vinyasa e de hatha, né? E a hatha a gente trabalha com permanência, você faz o asana na postura e você tem que ficar ali. Nossa, e tinha posturas que... ou me dava vontade de chorar, ou me vinha uma raiva visceral, que eu olhava pra professora e falava assim, cara... E aí ela falava, Natália, aprende a relaxar no desconforto. Aprende a relaxar no desconforto, porque você... Pra levar isso pra sua vida, porque, né, em muitos momentos na nossa vida a gente vai estar numa situação adversa, mas não adianta a gente panicar, né? Exatamente. Então, tem muitas... Assim, eu acho o yoga muito... Realmente, é uma filosofia de vida. Se você souber... né, levar o yoga para sua vida. Então, isso é uma frasezinha, assim, que eu realmente levei para minha vida, né? Então, às vezes eu tô numa situação, um problema, eu respiro e falo, cara, calma, vamos relaxar nesse desconforto aqui e tentar resolver essa questão, né? Eu tenho que praticar. E não é nem sobre relaxar, na verdade, porque relaxar, às vezes, pode significar abrir mão, mas é isso, o yoga não é só sobre alongamento, flexibilidade, fortalecimento, a gente ganha tudo isso, equilíbrio, a gente ganha tudo isso com a prática, mas é muito mais uma forma de regular o seu sistema nervoso. Então, a gente trabalha muito, fala sobre neurociência, a gente fala sobre neuroplasticidade, que é isso, você tá ali naquele momento de desconforto, naquele momento de dificuldade, como que você reage a isso?
Porque as situações vão passar, a gente vai encarar um monte de coisa por aí que a gente não tá preparado, que a gente não tá afim, que a gente não tá pronto, que a gente detesta, né? E geralmente na prática a gente traz muito isso, quando a aula é particular, a gente coloca, a gente dá aquilo que o aluno quer, mas a gente dá principalmente aquilo que ele precisa, que às vezes é um asana, né? Uma postura mais desafiadora para ele, que vai gerar esse desconforto pra gente, a partir daí, ajudá-lo a encontrar o conforto nesse lugar. Porque é só nesse lugar que a gente cresce. E aí você começou a ministrar as aulas. A tua professora te chamou, te pegou para ministrar essas aulas. Aí eu comecei a substituir ela. Ah, E aí depois peguei algumas oportunidades onde eu tive que chegar para dar aula, não tinha nem aluno, sabe? Tipo, fui dar aula, não tinha aluno. Fui dar aula de novo, não tinha aluno. Falei, eita, esse negócio não é pra mim. Ela, não é assim. calma. Pode ir. E aí, de repente, a gente percebe que aquilo tá fazendo sentido. E aí, eu entendi que eu tinha... Depois que eu saí, que eu voltei lá pro meu ponto de equilíbrio, eu entendi que o meu jeito de viver, o meu estilo de vida, que tinha mudado completamente, né? Atraía, inclusive, as pessoas que antes falavam, não, Esther tá doida, Esther tá fazendo yoga, Esther vai ficar doida, vai virar tilelê, vai em outro mundo. Foram as pessoas que depois vieram praticar comigo e tiveram suas vidas transformadas também. E aí falaram comigo, isso é seu, isso é pra você, né? As pessoas mais perto, as amigas, assim, grupo de amigas. Ah, então tá, vamos fazer uma aula de yoga, vamos. Esther, não tem condição. É isso que você veio fazer aqui. Olha, que bacana. Legal. Eu acho que o meu jeito de falar e de viver, ele atrai um público específico, né? Porque existe, eu falo que yoga é para todo mundo, mas nem todo professor é para todo mundo e nem todo mundo é para todo professor. Então, a gente vai se conectando à medida que, né, a gente vai descobrindo esse caminho. E eu acho que eu trago isso muito de encontrar esse caminho do meio entre a vida mundana, entre essa vida, os prazeres materiais, mas a conexão, a consciência, o autoestudo, sabe? A presença, que é o que o yoga prega, que o yoga quer passar aí pra Legal. gente. E quando... Vai, não. Quando é que começou? Quando é que você criou a comunidade Yoga com Esther? Porque você criou... é uma plataforma? Explica como é que funciona. Então, o Yoga com Esther nasceu na pandemia. Então, a gente ali naquela agonia ali de março, abril, todo mundo preso em casa. Eu falei, o que eu posso fazer pelo mundo nesse momento? O que eu posso fazer por mim, né? Falei, eu vou praticar yoga. Mas eles podiam praticar comigo, né? Alguém pode praticar comigo. Às vezes alguém se interessa, porque eu precisava disso para voltar pro meu lugar, pro meu eixo, né? O yoga hoje é a minha ferramenta de autoestudo e de equilíbrio. Então, percebi que eu fui longe demais, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu entender o que eu preciso, deixa eu voltar minha consciência, deixa eu estabilizar o meu emocional. E aí falei, bom, é a hora que as pessoas precisam fazer yoga, é agora, vamos fazer. E comecei a fazer umas lives na internet, no Instagram, e gratuitas e abertas. E aí as pessoas começaram a acompanhar, falei, bom, vou criar uma comunidade. E aí fiz um Instagram fechado. E aí depois isso virou uma plataforma, e hoje é uma plataforma que já passaram mais de 700 alunos. Olha que tem interessante. muita Então foi bem gente. orgânico, né? Foi uma coisa muito que orgânico. surgiu com a necessidade. Que, aliás, a pandemia mais de trouxe 1000 muito alunos. isso, né? Muitas oportunidades para muita gente, né? Isso. E aí eu vi que foi fazendo muito sentido. E tem gente que tá comigo ali há quase 3 anos, né? Quase 4 anos já. Desde o dia 1 ali, estão comigo e tiveram a vida transformada através do yoga num momento de muito desespero e insegurança, né? O que a gente tem agora? Então, tem hoje é presente. possível você entrar nessa plataforma, É. fazer parte dessa comunidade? Essa comunidade é perpétua, né? Então, ela tá sempre aberta. A gente tem lá... Esse pessoal entrou comigo. Aí, quando passaram, assim, uns 3, 4 meses, eu falei, gente, tem umas pessoas ali que já estão evoluindo e tem umas pessoas novas chegando. Preciso acolher esses dois públicos. E aí, criei dentro da comunidade a aula de praticante. Então, eu tenho aulas de iniciantes e aulas de praticantes. Ah, que interessante. Tenho mais de 700 aulas gravadas e fazemos aulas ao vivo também. Ah, isso que eu ia perguntar, se também tinha aula ao vivo. Tem, pelo Zoom, onde a gente consegue ver os alunos e corrigir. Tem outra professora. Então, Você muito tem uma legal. equipe? Hoje o Cássio trabalha comigo, né? Que é meu marido. E tem a Cris, que também é o meu suporte. E tem outra professora que trabalha comigo. E aí, a gente cria, né? Vai criando e vai amadurecendo cada vez mais a comunidade nesse lugar mais orgânico, porque eu também trabalho hoje muito com aulas particulares, com talks, né? De
de bem-estar, que é o que eu mais quero Outro dia vocês estavam levar. no... Eu vi que vocês fizeram um trabalho ali no shopping, no Rio Design, né? Teve um aulão Foi um aulão. bacana lá. Foi pela live. Aham. E aí, de vez em quando, a gente faz essas ações. Então, assim, é muita coisa. Então, não é só a comunidade que eu tenho, né? A comunidade é um lugar acessível. Sim. Na verdade, é um valor muito pequeno, que qualquer pessoa pode pagar, onde ela pode fazer a qualquer momento, né? Então, ela não tem mais a desculpa do horário, ela não tem mais a desculpa da roupa, ela não tem mais a desculpa do deslocamento, ela não tem, né? É só querer. É só querer. É ter um tapetinho, Uma roupa uma roupa confortável. e à disposição. Porque eu falo que o yoga não é pra todo mundo, o yoga é pros dispostos. Legal. Esther, eu sempre ouvi, quando eu praticava, né? No estúdio que eu praticava, logo que a gente entrava, essa frase estava escrita assim na parede. Que o yoga é 99% prática, 1% teoria. Eu queria saber se você concorda com essa frase. Essa frase é de Patabi Joyce, e eu super concordo com essa frase. Embora, quando a gente... eu também, quando comecei a praticar, eu li isso uma vez, eu falei, gente, como é que pode ser uma coisa dessa? 99% prática e 1% teoria, que absurdo. Estamos aqui falando que o asana não é a ponta do iceberg do yoga, pelo contrário, o asana, ele é um dos braços do yoga, né? Então, o yoga é ali um dos braços do Vedanta e o asana é um dos braços do yoga. Tem várias coisas que você pode fazer e que você precisa fazer para estar ali praticando yoga, né? O asana é só a parte física. Uhum. Então, como é que pode ser 99% prática? Essa prática não é a prática de asanas, não é a prática de posturas físicas. É também, mas é como você vive a sua vida de yoga, como você coloca atenção e intenção nas suas ações fora do tapete de yoga. Perfeito. Então, a gente aprende a praticar ali e, assim, não é uma coisa muito simples. É uma coisa extremamente desafiadora. Tudo que você aprende da teoria do yoga, você coloca em prática no tapete. Você se auto-observa. Então, observância. Como você lida? Você falou que você ficava muito nervosa em algumas posições, né? Então, você trabalha os chakras, você faz uma postura de abertura de peito, você trabalha as suas emoções, você trabalha o quadril, você trabalha crenças limitantes. Então, assim, as emoções vão sendo despertas ao longo da prática. Como que eu tô hoje? Eu tô frustrada? Tô me frustrando porque eu não tô conseguindo fazer uma coisa que eu fazia, ou porque eu nunca consigo chegar lá, ou porque fulano já tá fazendo? Como que eu tô reagindo? Hoje eu tô impaciente? Hoje eu tô sem saco? O que tá acontecendo? Hoje eu tô mais desequilibrada? E aí você começa a se observar, você percebe as emoções sendo acontecendo dentro de você e consegue se olhar de fora, né? E aí você traz uma distância no observador de você e consegue trazer clareza, jogar luz naquela emoção. Por que eu tô sentindo isso? E deixa eu me permitir sentir, então vai ter aula que você vai chorar. Uma postura que eu fiz que mudou a minha vida foi a postura do camelo, que é uma postura de abertura do peito, sabe qual é? Sei. Eu tava fazendo com um professor na minha formação, e ele fez assim comigo, e na hora que ele fez assim comigo, eu chorei, tipo, 40 minutos. Falei, Eu isso. tive essa reação quando eu fiz uma aula de Uma yoga. catarse, né? Eu tive uma catarse. Eu tava fazendo balasana. Uhum. Aquela postura, né? Da criança, simples. Vocês estão aberta, falando assim. grego comigo. Ah, não, malássana. Malássana, estamos Cócoras, de postura de cócoras. cócoras. Postura de cócoras, que pra mim, até hoje, é muito difícil, muito difícil. Eu não consigo fazer com o calcanhar no chão. Eu sempre tinha que botar Eu não alguma consigo coisinha. também. Isso é muito difícil. E aí, era aula de yin, e a gente tinha que ficar 2 minutos nessa... Olha, e eu ali... O que fazendo eu tô fazendo aqui? Cara, daqui a pouco eu comecei. Aí eu parei, eu caí, saí da profissão, da posição, mas eu chorava de soluçar, de soluçar. Aí eu pedi preciso licença, disso. Cara, Vou e fazer aí uma aula eu contigo. fui. Eu preciso Vamos. aprender. Eu quero passar Não, e aí por o isso. interessante é que eu saí da sala, aí a professora foi atrás, tá tudo bem. Eu falei, cara, tá, mas eu preciso de 5 minutos. E aí fiquei ali no banheiro chorando. E eu não entendia muito, né, assim, tipo, cara, o que tá acontecendo e tal. Aí eu já tava bem disciplinada no yoga. Nessa época eu já fazia yoga há mais de 1 ano. E eu engolia, eu fazia de segunda a segunda, né? O estúdio, ele tinha aula de segunda a segunda e eu ia de segunda a segunda. Eu realmente amava. Eu falei, cara, né, eu sou terapeuta, eu, né, sou reikiana, então eu entendo um pouco, assim, né, da anatomia sutil. E aí eu falei, cara, liberou alguma coisa. Então eu vou, Natália, vamos agradecer, ao invés de você ficar aqui... Seja grata, algo liberou, em algum momento isso pode virar consciente. Voltei e, né, e terminei a aula, mas ficou
E aí, obviamente, depois eu fui estudar o que era Por quê, o porquê dessa postura. Mas eu tive uma catarse, assim, impressionante. E falando desse Mexe estudo, você falou algumas vezes da filosofia Vedanta. Explica pra gente, explica pro Possível público. explicar a filosofia Tem como vedânica? explicar um Muita pouquinho, coisa. explicar o que é, dá uma pincelada pra quem não entende. Vamos lá. Então, alguns falam que Vedanta é uma religião, mas não é, né? Então, digamos que é uma filosofia que a gente coloca aspas. Eu gosto de chamar de ciência. Ciência do autoconhecimento, do bem-estar. Mas, na verdade, Vedanta veio dos Vedas, que são escrituras sagradas, antigas, né? Muitos mil anos. E que vem depois tá por trás da cultura hinduísta, que também não é uma religião, né? Embora algumas pessoas associem como uma religião, mas que ela veio ali antes de tudo, antes do catolicismo, né? Antes de todas as coisas, onde a gente fala muito sobre um Deus que não tem forma e não tem nome, né? Não tem nome, não tem forma, e é o absoluto, é o criador, né? É o primordial. Seria o Brahma. Então, que é o Brahman, ou Ishvara, né? Então, antes de Brahman vem Ishvara, que é supremo. E esse Deus sem imagem, ele a partir da filosofia Vedanta, ele dá espaço para o estudante, para a pessoa, é a busca do conhecimento, na verdade. Digamos que é a busca do conhecimento. Um conhecimento que, na verdade, já está dentro da gente. Então, no final das contas, Vedanta é um processo de purificação. Então, você vai tirando tudo aquilo, vai desaprendendo Vai aquilo tirando as que couraças, as aprendeu a crenças. vida inteira, para poder acessar um conhecimento supremo, um conhecimento sagrado, absoluto da verdade, do amor e da felicidade, né? Então, é um processo que te leva à purificação, à pureza, à limpeza. Entendi. Então, o estudo do Vedanta leva a gente para esse lugar. Eu falo que é ciência, porque é um caminho, assim, é uma tecnologia. Falo que, embora seja muito Perfeito. antigo, a Vedanta é uma tecnologia. E mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de viver, né? Então, ali dentro do Vedanta, você tem a Ayurveda, você tem o Yoga, você tem a astrologia, né? E tudo isso abraça, e isso está muito longe de religiões. E meu professor fala uma coisa que, né, o professor dele falava, que o Yoga, o Vedanta é uma filosofia que, apesar das escrituras, é passada através do Parampara, que é de professor para o aluno, né? É uma filosofia, é um estilo de vida falado, é um conhecimento passado através da fala. Então, você estuda Vedanta tendo um professor. Você precisa de ter um professor para estudar Vedanta, assim como o Yoga. Você precisa ter um professor para Você estudar aprende yoga. a filosofia Vedanta quando faz formação de yoga ou não necessariamente? Não. A maioria das escolas não trazem o Vedanta. Porque então é uma coisa Vedanta- muito grande e profunda. Sim. Mas pincela, Tá. fala, ó, veio do Vedanta. A gente tá aqui porque o Vedanta existe. Então, assim como uma flor carrega seu cheiro, mas o cheiro não é a flor, o Vedanta carrega o Yoga, mas o Yoga não é o Vedanta. Né? Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. Esther, como você falou que o yoga transformou a sua vida e depois você se transformou em professora e dá aulas, você percebe, você tem algum relato de alguém que chegou para você e falou, olha, isso transformou a minha vida, muito obrigada, graças a você, alguém que tenha Algum passado, caso, algum né? caso de alguém que tenha passado por isso e te relatou? Cara, então, é muito impressionante, porque são vários. Ai, que Ah, demais. isso é bom, Isso né? é muito especial, porque assim, a Flávia teve aqui, né? Não, a Flávia... Maria só- Flávia? A Maria Flávia Flávia, Bernardes. sim. Maravilhosa, linda. Maravilhosa. Outro dia eu tava dando uma aula numa loja no Village Mall e eu encontrei, ela tava. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Ela é uma querida. E ela falou, comecei a praticar yoga com você na pandemia. Olha que E demais. praticar yoga com você mudou minha vida. Então, ela falou isso pra mim lá. E assim como ela, várias pessoas, às vezes, como eu dou aula na comunidade, tem um horário fixo das aulas ao vivo, então, às vezes, alguma pessoa que nunca conseguiu entrar ao vivo, hoje conseguiu entrar. E aí, eu não conheço essa pessoa, eu não sei que ela tá ali, mas ela tá praticando comigo há 3 anos. Olha e aí, que ela vira pra mim interessante. e dá um relato. Fala, não, eu pratico todos os dias,
há 3 anos com você. E aí eu vejo a pessoa praticando, eu falo, uau, ela começou do zero e ela já tá aqui fazendo tudo isso, porque às vezes a gente não tá vendo, a pessoa tá ali atrás Sim. da câmera. Eu trabalho com bastante ajustes verbais que possibilitam o aluno se ajustar e se corrigir, né, nessa prática física. E quando eu fui ver, caramba, uau. E aí, não só a prática física, ela fala, olha, a minha vida mudou, a minha forma de reagir, né, porque é muito sobre isso quando a gente trabalha na regulação nervosa, muito mais sua forma de reagir diante das coisas, de agir, como você se tornou uma pessoa mais consciente. Então, assim, são vários relatos. Gratificante, né? São vários relatos. É muito especial. Você sabe que quando eu comecei a fazer yoga, isso tem muitos anos atrás, eu comecei num estúdio, né? É bem conhecido. E eu entrei um pouco com essa, assim, não tinha essa consciência, mas quando eu entrei, o primeiro mês, assim, tinham pessoas que já faziam há muitos anos, então, aquelas posições super avançadas. Uhum. E eu, né, eu dava uma coisa tipo, caramba, cara, eu ficava assim, pô, nunca vou conseguir fazer isso, nunca. E aí tá, e aí um dia, né, eu falei, Natália, né, atenção plena, respiração consciente. Eu consegui entrar num estado de atenção plena mesmo, da consciência, que a sensação... eu lembro que às vezes tinha, assim, 40 alunos dentro da sala. Parecia que eu tava sozinha. Eu não tinha o campo de visão, né? Eu realmente estava tão ali focada em mim. E a minha evolução, depois que eu criei essa consciência, tipo, cara, você tem que prestar atenção em você, Natália. Esquece, pode estar chovendo canivete, o amiguinho pode cair, é você. Isso é yoga. Isso, a minha evolução foi... Aí as posturas que eu inicialmente achava que era impossível. Mas assim, quando eu conseguia fazer... Isso que eu achei interessante, assim, foi uma percepção pessoal minha. Não era uma coisa... Uau, consegui fazer a postura. Não tinha esse peso, sabe? De conseguir fazer a postura. Era flui, vai, você faz a postura naturalmente. Óbvio, o esforço, né? Você, às vezes, tem que botar o pezinho na parede e tal. Mas você não tá pensando nisso. Eu não ficava pensando, tipo, cara, eu consegui ficar de ponta cabeça, eu consegui fazer o escorpião, eu consegui... Era uma coisa que... Uma consequência, né? Era uma consequência. O Martin Seligman, que trabalha psicologia positiva, ele traz ali como um dos... do que a gente precisa para o bem-estar, para a felicidade, né? Para ter a felicidade não como uma felicidade autêntica, mas como uma felicidade como... a junção de várias questões, ele fala sobre a realização. E a realização tem muito a ver com isso aí que você falou. Às vezes as pessoas precisam chegar no lugar, e quando ela chega no lugar, ela vai precisar de mais, né? E aí, esquece da importância do caminho, da conquista. Então, é muito mais importante o processo pelo qual a gente passa do que a própria conquista. E é por isso que a gente chega lá e fala, não, é lógico que a gente fica feliz, mas a gente entende que aquilo ali não é o fim. Não Perfeito. É o fim, não é onde a gente queria chegar o tempo inteiro. O que a gente queria mesmo era aprender, o que a gente precisava mesmo era aprender com todo esse processo, né? E é um esforço, assim, eu tô falando esforço. do meu processo pessoal. Esse caminho que você falou, pra mim, era um esforço, às vezes até um esforço hercúleo que eu tinha que fazer pra, né? E é o que você falou, quando eu conseguia fazer, eu não ficava, tipo, uau, né? Tipo, meio que Mas já pensava, agora eu posso tentar a próxima posição. Assim, é o que ela falou, assim, você tem uma consciência de que não é o fim, eu não tô aqui pra conseguir, né, botar Só o pé isso, aqui na tem mais cabeça. Mas você vai avançando vai ali, né? avançando. E é por isso que chega no momento onde você vê a postura, a pessoa tá dando um nó. Porque a partir do momento que aquilo ficou simples pra ela, ela precisa não se desafiar mais de uma forma egóica, mas de uma forma de processo. Perfeito, Onde você que eu falou preciso aprender nesse processo? Onde que eu... Bom, se isso aqui já está confortável pra mim, deixa eu buscar um pouquinho mais de desconforto. E aí talvez você veja uma pessoa se contorcendo. Então, o benefício do yoga, ele é tão incrível pra quem tá de cabeça pra baixo, quanto pra quem tá só com a perna pra cima, deitado, né? Que tá trabalhando a inversão, porque isso depende do quanto isso é intenso pro seu corpo. E né? crianças isso praticam? mexe com seu corpo, super. E podem praticar? Podem praticar. É importante ter sempre o acompanhamento de um professor, porque
não dá para ficar pegando imagens na internet e copiando. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Serve para adultos também, não só para crianças, mas para adultos também, né? A gente tá ali na internet como uma forma inspiracional, não para ser para despertar interesse na imitação, muito mais no interesse pelo caminho. Mas sim, e é super importante, tem algumas escolas que já trazem, né? E aí é lindo de ver. Foi bonitinho, ontem eu fiz um vídeo com meu filho, uma graça. Ele colocou todos os super-heróis dele em posturas de yoga. Ai, que pediu legal! ajuda. Postei ontem. E aí, eu falei assim, agora faz você aí a cobra, porque esses aqui, como eles são durinhos, não conseguem fazer a cobra. Aí ele fez. Aí eu agora faz o cachorro olhando pra baixo. Aí ele fez e ele virou e falou assim, é o Adomuca. Ai, que bonitinho! Esse é o de 4 anos. E sim, os meus filhos não praticam de sentar e falar, vamos praticar, mas eles gostam, eles entendem, eles respiram, que eu trabalho muito isso com eles, né? Esse gerência emocional, né? Porque já que a gente não consegue controlar as nossas emoções, e a gente precisa aceitar isso, eu ensino muito eles sobre essa gestão emocional. Então, vem cá, o que você está sentindo? Vamos conversar sobre isso, vamos respirar, vamos trazer consciência para isso que está acontecendo. Então, eu acho que... E você sabe que até tem muitos asanas, tem posturas, que se você não tiver com atenção plena, você não vai fazer, não adianta. Não vai conseguir. Você pode ser muito musculoso, você pode ter afrouxamento ligamentar, e você não vai conseguir fazer. Não, equilíbrio. Sempre que eu quero trabalhar presença numa prática, que é essa atenção plena, essa consciência do aqui e do agora, eu trago uma prática com bastante equilíbrio. Então, ela exige de você, não é a dificuldade, é a atenção, é a mente, né? Então, a mente que tá ali, desviou o pensamento. Esther, eu vi vídeos seus no Instagram correndo. Você gosta de correr, você pratica? Além do yoga, você faz outras coisas? Musculação? Conta pra gente. Corri a primeira vez. Então, na verdade é o seguinte... Quantos quilômetros? 5. Eu falo o seguinte, o yoga, ele me ensinou a ter coragem e hoje cada vez mais me conhecer e entender aonde estão os meus limites físicos e mentais. Físicos e mentais. Que eu falo muito, a mente mente, o corpo não. Minha mente mentia, por exemplo, sobre a musculação. Não, a musculação vai me deixar forte, vai me deixar isso, vai me deixar aquilo. A corrida vai me machucar meu joelho, a corrida é coisa de gente sei lá o quê, não quero correr. E com isso a gente vai criando um monte de coisa, porque a nossa mente é preguiçosa, não quer criar crenças limitantes, né? Não quer gastar energia, ela quer o que é fácil. Tanto que o primeiro momento o yoga lá atrás, pra mim, só era interessante porque eu ia fazer uma abertura e ia ficar tranquilona lá. Eu achei que era isso no primeiro momento, né? Tava na tua zona de conforto, no balé, né? Vou fazer a minha zona de conforto ali. Tanto que o primeiro professor que eu tive, e até hoje com os meus professores, porque a gente tem que ter sempre um mestre, eu trabalho o controle da força sempre o contrário da minha flexibilidade, que é para aumentar a minha força realmente. Então, assim, nunca fiquei ali na minha zona de conforto, né? E aí... fui desafiada e vi a necessidade, né, de ter que, por conta da minha frouxidão ligamentar, porque o yoga é um exercício muito completo, né? Todos os mestres que você procurar saber, budistas, hinduístas, de qualquer canto, de qualquer ayurvédico, enfim, tudo, eles sempre fazem asanas, porque asanas são a melhor postura que tem para produção de hormônio, para tônus muscular, para flexibilidade, para mobilidade, para equilíbrio, ponto. Yoga é um exercício que funciona para trabalhar tudo isso, a parte física, né? Fora todas as questões energéticas e emocionais. Porém, no meu caso, a saúde do corpo. Porém, no meu caso, com essa frouxidão ligamentar, eu precisava de mais. Precisava ter força para garantir que lá na frente eu ia ter alguma coisa que sustentasse o meu corpo, né? Na verdade, todos nós precisamos. Todos nós. E aí, eu comecei a fazer, então tem 2 anos que eu faço musculação e eu acho que nunca mais vou deixar de fazer, porque eu sinto que me ajuda bastante. Hoje eu não tenho a flexibilidade que eu tinha e eu entendo a importância disso, que todo excesso, né? Todo excesso é ruim. E aí, hoje, então, eu trabalho bastante força e eu tinha essa crença limitante em relação à corrida. 2 anos atrás, eu fui chamada para uma corrida e corri 3 quilômetros, quase morrendo. Eu falei, gente, não pode ser normal. Eu tenho 32 anos de idade, eu tinha na época. Vou fazer 33 e eu não consegui correr 3 quilômetros.
com a língua pra fora, assim. Não fuma. Passando mal, eu não fumo, sou professora de yoga, faço yoga todos os dias, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não, tá errado, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui por mim pra melhorar. Aí eu comecei a fazer musculação, comecei a cuidar mais dessa parte cardio, que no final das contas a gente precisa de tudo isso, né? E aí fui pela primeira vez esse domingo, corri e, assim, já tinha corrido poucas vezes na esteira e, enfim, foi muito legal, levei meus filhos correram também. Ai, que bacana. Que legal. E no final, se sentiu bem? Super bem, porque a gente sempre se sente bem quando a gente se coloca numa posição de arriscar, né? E principalmente quando a gente se arrisca sem buscar a perfeição, que é onde tá a vulnerabilidade, né? Que é coragem mesmo da gente ser imperfeito. Então, assim, eu sabia que eu não ia fazer um tempo ótimo, eu sabia que várias vezes eu ia caminhar em vez de andar, mas eu precisava... Você caminhou ou não? Correu? Sim, eu corri, mas tinha um momento que eu falava, não, por que não? Vou caminhar um trotezinho. Né? Vou dar um trotezinho, vou desacelerar. Por quê? Certo. Porque eu preciso me superar, né? Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, ser melhor pra mim. Eu preciso provar pra mim que isso aqui eu sou capaz de fazer. Eu não tô competindo com ninguém, né? E isso inclui imperfeição, isso inclui a não ter que ser a excelência, né? O tempo inteiro. Na verdade, sim, a excelência em sim, fazer o melhor que eu posso com as ferramentas e condições que eu tenho, porque eu ainda tenho uma questão no joelho, e isso é excelência, mas que não é a busca da perfeição. Não estava procurando um pódio, não estava precisando de nada disso. Bacana, uma inspiração pra gente. Ai, muito legal. Esther, e como é que as pessoas podem te achar para fazer as suas aulas? Você dá algum tipo de curso ou não? Só aula mesmo? Então, eu dou aulas particulares, né? Aqui no Rio de Janeiro, presenciais, dou online particulares, e tenho a comunidade, que é o meu produto acessível. Que eu falo assim, um sonho é democratizar cada vez mais o yoga, para que as pessoas tenham cada vez mais acesso à prática. E tô lançando agora um produto novo, que é o 7 Passos, que é para quem nunca praticou. Olha! Para você. Já lançou? Não, vamos lançar agora, em novembro. E é um produto super legal que vai abraçar essa pessoa do zero, né? Porque às vezes alguém tem um mínimo de conhecimento, de entendimento, tem uma noção física e tal. E as pessoas, geralmente, que nunca viram, que nunca tiveram contato, que não sabem do que se trata, tem muito medo, né? Vê aquilo ali e fala, não é pra mim. O yoga exige que eu fique parada e meditando. Isso. Ou não, o yoga é muito difícil. Ou não, o yoga... Vamos fazer uma aula dela, né? amiga? Vamos marcar? Mas não, eu tenho que fazer essa. Essa aí você não precisa fazer. Não, vamos fazer uma aula dela. Não, eu vou fazer a aula do início, porque eu tenho todas essas crenças limitantes. E aí você vai quebrar todas essas objeções. Isso. E aí você vai passar pelos 7 passos, que são 7 aulas, desde a primeira, onde você vai entender por que você está fazendo aquilo, como que você pode evoluir naquilo, os ajustes básicos, para você acompanhar tanto na comunidade, como em qualquer outro lugar que você chegar e queira fazer uma aula de yoga. Então, ó, depois dos 7 passos Mas sabe o que aconteceu comigo? a gente vai marcar de... É no Leblon, né? Eu tenho algumas amigas que fazem aula com você. Tem? Você dá em São Conrado também? Eu tenho uma turma em São Conrado, lá onde eu moro, que é presencial, mas a maioria eu dou mais particular. Ah, entendi. Então, e na comunidade, quem que faz a aula? Maria Clara, Pecli e Joana Ladvocá. Elas sempre marcam vocês, sempre... A minha experiência foi assim... E você ridícula, tem a Aline, gente. Eu tenho a Aline. A minha experiência foi no meu condomínio mesmo, porque tem aula de yoga. Eu sou o sonho das minhas vizinhas, elas querem me arrastar e eu nunca vou. Porque eu fui numa aula uma vez... E aí chegou uma professora linda, igual você, linda, loira, com corpo espetacular, entrou na sala, virou de ponta cabeça, botou as pernas pra cima, eu falei assim, meu Deus, isso não é pra mim. Eu falei, não, eu tenho que sair daqui, porque eu não sei nem dar cambalhota, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, eu comecei a ficar nervosa com aquilo, eu saí no meio da aula, eu falei, eu não sou capaz. Então, acho que eu criei essa crença, né, e é por de que eu não que eu sou tô capaz. trazendo Mas eu acho que, na verdade, essas objeções. Eu acho que essa crença também pode ter sido muito criada por um olhar um pouco equivocado do que é o yoga, que, né, você já ficou ali pensando na postura. Cara, eu não ela tava com essa pra fazer postura. isso, como é que eu vou fazer isso? Qual é essa postura? Invertida. A invertida. Ela chegou, linda, loira. Já mandou uma invertida. Abdômen
tanquinho, mandou uma invertida. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E Isso aquilo não é pra ali mim. não é o fim, né? Aquilo ali é um lugar que você pode chegar ou não. Porque às vezes, dependendo do seu corpo, já que são todos os corpos diferentes, às vezes você nunca vai fazer uma invertida. Por quê? Porque o seu pescoço não aguenta. Não sei. Né? Eu dou aula ali há 3 anos, tem pessoas que fazem aula comigo há 3 anos, tem gente que com 15 dias faz invertida, e tem gente que não fez até hoje, tem gente que nunca vai fazer, porque cada corpo é um corpo. E à medida que você vai fazendo, o objetivo do yoga é você ultrapassar suas barreiras, você evoluir na sua prática, né? De sair de um lugar e ir para o outro devagar no processo, no caminho, e aprender a se contentar com isso, a ser feliz com isso, entendendo que o caminho é diferente um do outro. E essa posição que me traumatizou, ela serve pra quê? Tem uma explicação? Tem. Então, todas as invertidas que... Não sei se você sabe qual que é o cachorro olhando pra baixo, que é uma postura que a gente quer o vem. O Adho Mukha. tipo- É tipo quando o cachorro, ele se espreguiça. Sim, Bem sim, isso. sim, Adho sim. Mukha. Isso. Todas essas posturas de invertido, onde coloca o coração acima da cabeça, né? Você tem a inversão energética, né? Diminuir pressão, então é muito bom para diminuir. Não preciso fazer, minha pressão é circulação. baixa. Não, é ótimo para quem tem pressão baixa. Inclusive, não é indicado para quem tem pressão alta. Então, é uma questão também. Então, se eu chego um aluno para mim com pressão alta, eu não vou deixar ele numa postura de E invertidão. você faz todas essas perguntas, tem uma anamnese Quando antes da tem pessoa começar? Uma aula particular tem sim. E aí, quando não tem, no grupo, por exemplo, na comunidade, eu sempre peço para o aluno novo informar as condições. Né? Então, assim, yoga é para todo mundo? Sim, sem exceção. Mas precisa ser adaptado. Então, assim, tá grávida? Quanto tempo? Já praticou antes? Então tá. Então a comunidade não é para você nesse momento, porque eu não vou poder te acompanhar de perto, por exemplo. Ou eu tenho uma hérnia assim, assim, assado. Ou eu tenho uma aluna, por exemplo, que tem um ferro na coluna de fora a fora. Então ela não faz nenhuma retroflexão. E ela precisa me contar sobre isso. Todas as outras coisas ela faz, mas retroflexão ela não faz. Então, assim, essas condições, eu tenho uma perna maior do que a outra, que existem condições. Estou só dando um exemplo de alunos que eu sei que tem. Como podemos adaptar? Olha, eu não te oriento a fazer aqui agora na comunidade, porque eu acho que o seu caso é específico, eu acho que uma aula particular, eu acho que você pode procurar um professor. Então, assim, yoga é para todo mundo, mas precisa ser adaptável. E esse é um yoga que eu tento levar também, um yoga integrativo, né? Não um yoga que todos possam fazer. Que todos possam fazer e que pode ser adaptativo, adaptado. Legal. Gente, o papo está maravilhoso, mas infelizmente o nosso tempo acabou. É curto. Eu queria super te agradecer. Você, além de linda, imagina, obrigada. Super simpática. E muito obrigada de você ter vindo aqui compartilhar esse conhecimento do yoga, do Vedanta, como que o yoga transformou a sua vida. Foi ótimo. Obrigada, Esther. Adorei te conhecer, saber que somos gêmeas, astrologicamente. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô chocada até agora. Eu vou também. até falar com o Thiago Impressionante sobre isso mesmo. hoje. Eu também. Acho Nada que por poucos acaso, planetas é que não temos iguais no mapa. Mas 4 temos. Impressionante. Bom, gente, então... Esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Até a próxima.